Que tiro de canhão no pé que deu o senhor Flávio Bolsonaro. É engraçado que o pessoal da campanha do Bolsonaro tá brigando. É uma briga entre o grupinho do Flávio e o grupinho do Carlos Bolsonaro, que querem tomar o controle da campanha do Bolsonaro. E por conta dessas brigas, não só dessas brigas, mas do péssimo governo Bolsonaro, a campanha dele tá derrapando, assim, bem derrapado. Ok. Aí o Flávio Bolsonaro, que é o cara que se diz, nossa, eu sou mais inteligente, tenho marqueteiros profissionais, o Carlos pensa só com a emoção, com o fígado. O Flávio Bolsonaro, que seria o inteligente, deu o maior tiro no pé da semana até o momento. Qual foi o tiro no pé que deu o senhor Flávio Bolsonaro? Ele pediu para a justiça censurar uma matéria do UOL, várias matérias do UOL que falavam sobre os 51 imóveis que a família Bolsonaro comprou com dinheiro vivo, no total de 25 milhões de reais. 25 milhões em dinheiro vivo de gente que, se você juntar os salários deles nesses anos todos, eles não ganharam 25 milhões juntos de salário. Então, fala, peraí, vocês estão tirando dinheiro de onde? Dinheiro roubado. Pois bem, a matéria foi censurada. Na segunda instância, um desembargador censurou a matéria, um desembargador bolsonarista que é amiguinho do Flávio. Ok. O que aconteceu? Qual que você acha que foi a reação da oposição e da imprensa quando uma matéria de um grande veículo, o maior portal do Brasil, é censurada? Pois bem, toda a imprensa começou a denunciar a censura e começou a falar do quê? Dos 51 imóveis da família Bolsonaro. E toda a oposição começou a falar disso. E aí, o número de menções ao tema em grupos WhatsApp, tem uma empresa que monitora para o TSE grupos WhatsApp, mais de 14 mil grupos WhatsApp. O número de menções às matérias do UOL e aos imóveis da família Bolsonaro comprados em dinheiro vivo roubado aumentou 2,6 vezes no dia da censura, que foi ontem, do que comparado a qualquer outro dia desde que a matéria foi posta pelo UOL online. Ou seja, nunca se falou tanto sobre o assunto, graças ao Flávio Bolsonaro. Para piorar, as menções negativas ao Bolsonaro explodiram. Por quê? Porque o Bolsonaro é aquele que fala liberdade de expressão, liberdade de expressão. Ah, fulano pediu golpe, é liberdade de expressão. Fulano falou que vai matar a petralhada, é liberdade de expressão. Mas peraí, mas a liberdade de expressão não vale para mostrar as provas dos seus crimes? Só vale para ameaçar a democracia, para ameaçar matar opositores, mas para mostrar a prova dos seus crimes não vale? Estranho. Então pegou muito, muito mal. Os aliados do Bolsonaro estão revoltados. Aí você fala, dá para piorar, Thiago? Dá. Mas não tem como não dá para piorar. O ministro André Mendonça deu uma pancada. Mas a pancada que deu o André Mendonça, o UOL recorreu, chegou no STF, caiu nas mãos do André Mendonça. O André Mendonça não demorou 6 horas, nem 6 horas, eu contei 3 horas e 3 minutos, coisa assim, pra dar a decisão, batendo no Flávio Bolsonaro e restabelecendo as matérias do UOL, que agora, segundo o próprio UOL, estão batendo recordes de visualizações. Todo mundo vendo as provas dos crimes do Bolsonaro. Parabéns, Flávio. Olha, Flávio, eu vou falar. Nem o melhor dos comunicadores de esquerda, do Lula, os profissionais de marketing, teriam uma ideia tão genial para dar uma pancada forte no Bolsonaro aí na última semana de campanha. Nem eles. Porque olha, você, Flávio, fez um servição aqui para o pessoal da esquerda e para o Lula. Agora tá mais fácil pra gente bater no Bolsonaro e resolver essa parada logo no primeiro turno. Obrigado, Flávio Bolsonaro. Vou te explicar tudo aqui, ler um trecho da decisão do André Mendonça. André Mendonça traiu o Bolsonaro, viu? André Mendonça, e olha, ele citou a palavra censura. O André Mendonça está dizendo que o Flávio Bolsonaro censurou o UOL. Não sou eu, Thiago, é o André Mendonça. Então quando eles falarem, não foi bem assim, que eles vão tentar uma desculpa nas próximas horas. Tá ainda tudo muito fresco, eles geralmente demoram 24 a 48 horas para se organizarem, só que agora é eleição, então eles têm que arranjar desculpa em poucas horas. Mas, decisão do André Mendonça, ele disse, o Flávio Bolsonaro censurou o UOL. Peço a sua inscrição aí no canal, é um segundinho, agora é a reta final da campanha, então é muito, muito importante a gente fortalecer as redes de oposição ao Bolsonaro. Agora, sem mais delongas, vamos falar do caso. A matéria do UOL, falei aqui amplamente no Plantão Brasil sobre isso, mostrava, primeiro uma matéria do UOL falou que a família Bolsonaro comprou 108 imóveis desde que o Bolsonaro é deputado. Ok. E que em dinheiro vivo, dinheiro em espécie, foram comprados 51 imóveis. Ok.
Aí o UOL deu alguns indícios que a gente já sabia porque o Ministério Público do Rio de Janeiro colocou isso na denúncia que fez contra o Flávio Bolsonaro em 2020. Dizendo que, olha, parte desses imóveis eram usados para lavar dinheiro, dinheiro roubado das rachadinhas. As rachadinhas só no gabinete do Flávio roubaram 8 milhões de reais. E esse dinheiro era todo transferido em espécie para comprar imóveis, para comprar outras coisas, para lavar o dinheiro. Ok. Aí, a reportagem do UOL fazer um pouquinho a ligação desses pontos, eu fiz aqui vídeo sobre isso. Ok. O Bolsonaro começou a falar que não, que não tinha prova, que isso era mentira. A Globo se recusava a dar a matéria. Lembre-se, o Jornal Nacional deu uma matéria de 4 minutos, 2 dias depois, citando assim, o UOL diz. Aí o UOL foi lá e falou, quer saber? Peraí, tá aqui as provas. E o UOL fez uma matéria longa, é longa a matéria do UOL. Eu fiz aqui um vídeo, eu falei, eu vou fazer o vídeo porque eu tenho certeza que muita gente vai ver, vai clicar, fazer assim e não vai ler tudo, porque a matéria é longa. Porque são as provas de 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Porque o governo Bolsonaro começou a pagar, os youtubers pagos pelo Bolsonaro começaram a falar o seguinte, não, mas você está escrito no cartório que um imóvel foi comprado com moeda local, moeda corrente local, não quer dizer dinheiro vivo, quer dizer que foi pago em reais e não em dólares. Aí o UOL vai lá e mostra as certidões dos cartórios de todos esses imóveis e mostra a história de cada um dos imóveis. E mostra, inclusive, comparando com outras certidões do mesmo cartório, dizendo não. Quando é uma compra feita por transferência, está escrito transferência. Quando é uma compra de imóvel, uma transferência de imóvel que foi paga de outra maneira, está escrito como foi pago. Quando é em dinheiro em espécie, outras certidões desse mesmo cartório de outros imóveis que não tem nada a ver com o Bolsonaro dizem a mesma coisa, que é em moeda corrente. Em alguns deles está escrito contada. Moeda contada, você não conta uma transferência ou um cheque. Então, o UOL mostrou as provas por A mais B e ainda falava, imóvel tal, o Ministério Público disse que foi lavagem de dinheiro. Imóvel tal é dinheiro roubado, não sei quantas salas comerciais, eles não tinham dinheiro para isso. O Ministério Público disse isso sobre o imóvel tal. Quer dizer, as provas. Flávio Bolsonaro vai lá e tem a brilhante ideia, ele, de entrar na justiça para censurar a matéria. Justo no momento em que, por estar atacando a democracia, o Bolsonaro diz que defende ampla e total liberdade de expressão. Vamos ver, esse aqui que nos fala, eu, Thiago, já recebi dezenas de notícias crimes de deputados bolsonaristas tentando abrir investigações contra mim no Ministério Público. Até o momento, todas foram recusadas. Essa é a liberdade de expressão. Enquanto isso, o Bolsonaro fala que, olha, podemos ter liberdade de expressão. Quando eu vejo um cartaz de alguém falando que tem que invadir o STF e matar todo mundo, é liberdade de expressão. Quando o Daniel Silveira lá falou que ia invadir o STF, tirar na porrada o Fachin e espancá-lo no meio da rua, isso é liberdade de expressão. Tá ok? Pois bem. Mas o UOL mostrar na matéria os crimes da sua família, aí não pode. Aí o Flávio Bolsonaro precisava de quê? De um juiz bolsonarista. E chegou num juiz bolsonarista na segunda instância. Na primeira foi negado, na segunda instância chegou num desembargador bolsonarista. Aí ele foi lá, o desembargador, e falou o seguinte, olha, essa matéria está, a última, essa matéria está embasada usando como provas dados também de uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro que foi retirada, porque as provas, que no caso eram quebras de sigilo, foram anuladas pelo STJ. As provas existem, quebras de sigilo, não é assim, um documento que era falso. Não, uma quebra de sigilo. Foi visto, os bancos mandaram a quebra de sigilo. A prova tem ali. Mas o STJ anulou essas provas porque disse que na decisão em que o juiz autorizou as quebras de sigilo do Flávio e de mais 98 pessoas, aquela decisão foi curta demais, era uma decisão de apenas 3 linhas. Segundo o bolsonarista que alguma coisa ele deve estar ganhando do Bolsonaro lá no STJ, disse, o que acontece? O Flávio Bolsonaro, ele não poderia ter o sigilo quebrado numa decisão que não foi muito bem embasada. O pedido do Ministério Público foi embasado, a decisão do juiz foi aceito o que está escrito no pedido, tudo ok. Mas não. Tá, aí o Flávio Bolsonaro falou, então por conta disso não pode se veicular essa matéria, mas é censura. A denúncia foi feita, as provas existem, mas foram anuladas. Podem ter sido anuladas e não podem ser usadas judicialmente por uma manobra jurídica do Bolsonaro com um juiz do STJ que o próprio Bolsonaro falou que tinha amor à primeira vista quando o viu.
que os dois têm afinidades, tudo mais, visto que frequenta festas com a ex-esposa e com o filho do Bolsonaro, o Renan. Coisa, né? Tá. O juiz esse, que a filha dele, tem um chat da filha dele com um lobista bolsonarista que sofreu busca e apreensão, em que ela fala que tinha que ter um golpe de Estado. Filha desse juiz aí do STJ, viu? Tá. Aí, o juiz vai lá e fala, sim, então por conta desse argumento aí do Flávio, vamos censurar as matérias todas do UOL. Inclusive as que não usavam essas provas. Aí, censura. Você censura. Todo mundo começou a falar. O que aconteceu? Os aliados do Flávio Bolsonaro, antes da decisão do André Mendonça, já tinha matéria na mídia de aliados do Centrão, do PL, dizendo, meu, isso é um baita de um tiro no pé. Mas é um baita, há 8 dias da eleição, você quer censurar um negócio. Se você fizesse isso 3 meses antes da eleição, já tava ruim. Mas 8 dias já vai ficar fresco na memória das pessoas. O cara que fala de liberdade de expressão censurando. O pior, a pedido do Flávio Bolsonaro. Você é tão burro que você não pediu para um deputado entrar no seu lugar. Pô, pede para Carla Zambelli. A pedido da Carla Zambelli. Aí vai lá o Bolsonaro fala, eu não sou a Carla. Pronto. Tá? Como faz muitas vezes. Quando tentam me censurar, por exemplo, eles usam um deputado para isso. Não vai lá o próprio Bolsonaro. Tá? Aí o que acontece? O cara falou, você tem que ser muito, mas muito burro. Aí tinha gente falando que ainda fala, a gente achava que o Carlos, ele era burro. Aí entende aí das redes sociais, mas ele é burro. Mas você, Flávio, você provou que não. São todos os filhos do Bolsonaro que tem aí esse intelecto de uma anta completa. Aí chega nas mãos do André Mendonça. O UOL recorreu, chegou nas mãos do André Mendonça. Eu não consegui calcular o tempo exato, porque não dá pra saber o horário que chegou nas mãos dele. Mas a notícia de que chegou na mão do André Mendonça saiu no horário tal. Depois da notícia de que o André Mendonça restabeleceu as matérias, saiu 3 horas e 3 minutos depois. Ou seja, mais ou menos em 3 horas foi o que demorou para o André Mendonça em plena sexta-feira à noite. Okay? Sexta-feira à noite, ministro do Supremo Tribunal Federal trabalhando. Em menos de 3 horas ele deu a decisão dele, em que ele fala, olha, eu vou ler um trecho. Vamos lá. No Estado Democrático de Direito deve ser assegurado aos brasileiros de todos os espectros político-ideológicos o amplo exercício da liberdade de expressão. Quem diria que eu estou aqui lendo a decisão do André Mendonça antes da eleição, hein? Foi uma traição bem traída ele. Assim, o cerceamento a este livre exercício da liberdade de expressão, sob a modalidade de censura a qualquer pretexto, por melhores que sejam as intenções, pior ainda, se tal restrição partir do Poder Judiciário, protetor último dos direitos e garantias fundamentais, não encontra guarida na Carta Republicana de 1988. Não precisa traduzir muito, que os termos difíceis eu já traduzi. Mas assim, olha, você não pode impor censura. Ele cita a palavra censura. Ele cita. Você impôs censura usando o meio judiciário, que é pior ainda. Ele fala maxime, ou seja, pior ainda, maximizando, sendo pior ainda, no Poder Judiciário. Não tem amparo na Constituição, ou seja, reiterem suas matérias. Aí o UOL já anunciou, estão tendo recorde de visualizações das matérias. Então, muita gente que nem sabia do caso começou a falar sobre isso. Para piorar, tem uma empresa que faz análise para o TSE, eu citei aqui no começo do vídeo. Então eles analisam 14 mil grupos de WhatsApp. Eles colocam ali um robô dentro de todos esses grupos abertos. Então eles vão entrando, onde tem link, o robô funciona assim, eu vou te explicar. O robô entra em alguns grupos de WhatsApp, o administrador coloca lá. Aí sempre que nesse grupo alguém colocar link para algum outro grupo, o robô entra também. Pra quê? Pra ser um grupo a mais. Então o robô vai entrando em grupos, vai entrando em muitos grupos. Então a gente sai em 14 mil grupos. E aí ele vai analisando as mensagens. Então ele consegue saber, por exemplo, quando eu falo aqui, análise de grupos do WhatsApp estão mostrando que o bolsonarismo está mais violento. O robô consegue. Não apenas pelas palavras, mas por frases formadas que o robô tem na programação, ele consegue saber se as pessoas são mais agressivas, menos agressivas, se uma mensagem é a favor, é contra o Bolsonaro, se uma notícia, uma matéria compartilhada é a favor ou contra, enfim. O robô também consegue saber, e aí os programadores programam para isso, quais tipos de assuntos estão sendo mais comentados. Ok, no caso dos 51 imóveis, desde que a matéria do UOL foi colocada no ar, tinha muita gente falando sobre isso. Porém, daquele dia até ontem, quando o Flávio Bolsonaro pediu e o juiz censurou a matéria, quando a matéria foi censurada, o número de menções era tal. Aí ontem, o número de menções foi 2,6 vezes maior do que no dia em que teve mais menções, que foi exatamente o dia em que a matéria foi publicada. Ou seja, foi uma bomba
sobre o assunto. Aí, quando a matéria é recolocada no ar, o UOL fala, ó, tá tendo recorde de visualização, porque todo mundo quer ver a matéria que foi censurada. O que o Flávio Bolsonaro mandou censurar? Para piorar, o Flávio Bolsonaro mandou censurar. Não foi deputado tal, não foi o bolsonarista ABC, foi o filho do presidente da República, que é o coordenador da campanha dele. Coordenador da campanha, não se esqueça disso. Quem lida com a campanha online do Bolsonaro é o Carlos, quem lida com o resto da campanha é o Flávio, quem escolhe junto com o Valdemar da Costa Neto, junto com o pessoal do Centrão, quem é o marqueteiro, quem não é, qual a estratégia, está em todas as reuniões, é o Flávio Bolsonaro. Ele vai lá e manda censurar a matéria. Pegou muito mal. Tinha gente que já estava pensando em pular do barco e já pulou depois do Datafolha, depois disso foi só o estopim. Quer dizer, tá dando tudo errado pro Bolsonaro. Tão sem grana pra campanha. O Datapovo tá mostrando o Lula. Teve uma manifestação pró-Lula em Souza, na Paraíba. Tinha tanta gente, mas tanta gente aí. Parabéns pro pessoal de Souza. Eu não mostro aqui porque o YouTube tá censurando vídeos em que eu mostro no meu celular, mas eu coloquei nos shorts do meu canal e coloquei no TikTok lá como é que foi em Souza, na Paraíba. Muita gente com Lula. E aí tudo dando errado pro Bolsonaro, o Lula subindo justo na reta final, que é quando mais é importante subir na pesquisa, na reta final, que é importante disparar, e o Bolsonaro dá um baita de um tiro no pé. Eu vou falar, a melhor parte da campanha do Lula essa semana, apesar da entrevista no Ratinho ter sido muito boa, foi o tiro no pé do Flávio Bolsonaro. Valeu, Flávio. Muito obrigado. Valeu, André Mendonça. Já traiu. Eu falei aqui faz o quê? 2 dias. André Mendonça vai trair o Bolsonaro. Pô, mano. Eu falo, as coisas acontecem muito antes de eu achar que vão acontecer. Ó, falou.